Olá, alunos do terceiro ano A, B e C. Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula de matemática do Fundamental 1. Na nossa aula de hoje abordaremos o tema dobro, triplo e quádruplo. Esse tema ele é trabalhado dentro da multiplicação. Quando eu falo de dobro, o dobro de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 2. Vou colocar um exemplo para vocês aqui. O exemplo 1. Pedro tem uma caixa com 5 bolinhas de gude e Joana tem o dobro. Quantas bolinhas de gude Joana tem? Então, nesse caso, dobro já é multiplicação por 2. Então, vai ser 2 vezes a quantidade de bolinhas de gude, ok? Que está dentro da caixa de Pedro. 2 vezes 5 igual a 10. Quantas bolinhas de gude Joana tem? Joana tem 10 bolinhas de gude. Vamos agora para o triplo. Quando eu falo triplo, 3 vezes. Para encontrar o triplo de um número, basta multiplicá-lo por 3. Então, a palavra triplo já indica multiplicação por 3. Exemplo 2. Caio tem uma caixa com 3 lápis. Juliana possui o triplo dessa quantidade. Quantos lápis possui Juliana? Então, nesse caso, eu vou pegar o triplo, que é 3, e vou multiplicar pela quantidade de lápis que está dentro da caixinha de Caio. 3 vezes 3 igual a 9. Quantos lápis possui Juliana? Juliana possui 9 lápis. Agora, nós vamos para o próximo passo, o quádruplo. O quádruplo de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 4. O próprio nome já diz, quádruplo, multiplicação por 4. Exemplo 3. Caio tem 2 bolas de futebol e Carlos tem o quádruplo de bolas. Quantas bolas de futebol Carlos possui? Nesse caso, o que nós iremos fazer? O quádruplo, que é 4, será multiplicado pela quantidade de bolas que Caio tem. Caio tem 2 bolas de futebol. Então, quádruplo, 4 vezes a quantidade de bolas de futebol que o Caio tem. 4 vezes 2 igual a 8. Quantas bolas de futebol Carlos possui? Carlos possui 8 bolas. Outra situação a apresentar para vocês é a organização retangular. Nessa organização retangular, nós temos as linhas que se apresentam na horizontal, deitada, e nós temos as colunas que se apresentam na vertical, em pé. Nós temos aqui nessa imagem vários selos diferentes, várias imagens diferentes. Quantas figurinhas tem na imagem? Se você contar uma a uma, você encontrará 12 figurinhas, iniciando aqui do coração até chegar na ave, que é a última figura. Mas podemos somar, se eu pegar a quantidade de linhas, somar. A primeira linha vale 3, mais a segunda linha, mais 3, terceira linha, mais 3 e a quarta linha, mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Ou, se eu pegar a minha coluna, quantas figuras eu tenho na primeira coluna? 4 figuras. Quantas figuras eu tenho na segunda coluna? Mais 4. E quantas figuras na terceira coluna? Mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4 igual a 12. Ou
terceiro passo. Multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Eu posso pegar a quantidade, no caso aqui, certo? De linhas, eu tenho 4 linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira e quarta linha. E multiplicando pela quantidade de colunas, que vale 3. 4 vezes 3 igual a 12. Eu trouxe uma situação aqui para vocês fazerem uma observação e descobrirem resultados. Quantas figuras há em cada quadro? Calcule escrevendo 2 multiplicações correspondentes. No primeiro quadro, eu tenho aqui o quadro das estrelas. Então, eu vou observar que eu tenho 3 linhas, e essas 3 linhas eu posso multiplicar pela quantidade de colunas. Se nós observarmos e contarmos, nós vamos verificar que nós temos 7 colunas. Então, 3 vezes 7 igual a 21. Se você contar estrela por estrela, você vai chegar a um resultado 21. Ou, tia Sádiva, se eu inverter, se eu multiplicar a primeira quantidade de colunas, que são 7, 7 multiplicado por 3, que é a quantidade de linhas, é igual ao mesmo resultado, que será 21. Então, 3 vezes 7 é igual a 21 e 7 vezes 3 é igual a 21. A ordem dos fatores não altera o produto. No segundo quadradinho, nós temos as bolinhas de gude. Então, nós temos 3 linhas na horizontal, número 3, vezes quantas colunas? 8 colunas na vertical. 3 vezes 8 igual a 24. Ou, tia Sádiva, se eu inverter, se eu colocar primeiro o número de colunas, que é 8, vezes o 3, que é o número de linhas, dará o mesmo resultado. 8 vezes 3 igual a 24. A ordem dos fatores não altera o produto. Tem uma atividade no módulo 2 de vocês, referente às páginas 90 e 91. Leiam com bastante atenção para responder tudo certinho, no capricho, pratiquem a matemática. Espero que vocês tenham entendido esse passo da nossa aula de hoje. E quero deixar aqui um abraço recheado de saudade, de amor e de carinho da professora Sádiva por cada um de vocês que estão assistindo e até o nosso próximo encontro.